Bom, pessoal, hoje é dia 22 de maio de 2023, segunda-feira, e estamos, a partir de hoje, retomando as nossas transmissões ao vivo. Sempre vão ser nesse horário de meio-dia, entre meio-dia e 1 hora. Por que a gente está retomando as transmissões ao vivo? Nós interrompemos em dezembro e, a partir de dezembro, ficamos postando apenas os vídeos no canal. E temos números muito expressivos, muito positivos para mostrar desde então. E esse é o número aí, olha, de inscritos atualmente no canal. Quando nós mudamos essa característica de parar com os vídeos ao vivo cedinho de manhã, éramos 8.000 inscritos, e aí essa curva começa a subir aqui a partir de fevereiro, e é onde estamos. De 8 passamos para 33 mil, estamos chegando a 34 mil inscritos. E é só o começo. Mas aí, hoje a gente já tem mais dados, já tem mais informação para definir, para decidir horários de transmissão. A gente tem, as estatísticas mostram que a gente tem mais gente agora nesse horário de entre meio-dia e 1 hora, e estaremos aqui transmitindo as notícias nacionais da Bahia, de Feira de Santana. E hoje nossa manchete é essa história trágica aí, mãe e filho atravessando o rio Jacuípe ali, no barco de um pescador, afundou o barco e morreram. Tinha mais 2 pessoas, o próprio pescador e mais outro, que sobreviveram. E tem até um vídeo desse momento em que esse acidente aconteceu. Mas a gente tem muitos outros assuntos, como a presença do presidente Lula lá no Japão. Ele deu uma entrevista antes de retornar e a gente vai falar sobre isso, mostrar um pedacinho dessa entrevista e questionar, inclusive, algumas coisas que foram ditas lá. Também tem uma matéria importante, interessante, sobre o pessoal do Quilombo Rio dos Macacos, que sofre há décadas ali e não consegue resolver seus problemas. Essa questão aí, o Vinícius Júnior, que está sendo mostrado aí na tela, estava mostrando na tela, é porque o Vinícius Júnior sofreu mais um ataque racista e o governo brasileiro oficialmente interviu nessa questão agora, disse que vai intervir, né? É importante, mas tem a ver também com o que a gente vai falar na parte da crítica. Outras notícias privilégios para os procuradores, 10 dias de folga no mês. Então, só vai trabalhar metade do mês, né? Fake news sobre vacinas, como as pessoas estão deixando de vacinar por conta das fake news sobre vacinas. E no noticiário mais perto da gente, o PT reforçando o apoio, teve um encontro municipal no sábado, um encontro dos municípios do Portal do Sertão, reforçando o apoio da candidatura de Zé Neto, e a gente vai aproveitar para fazer um histórico das 5 outras vezes em que Zé Neto foi candidato, mostrar rapidamente qual foi a situação, qual é a história de Zé Neto ao longo desse período em que ele tenta chegar à Prefeitura de Feira de Santana. Teve também em Feira de Santana a Marcha para Jesus, a gente não pode deixar de mencionar o assunto rapidamente, porque não temos aqui um vídeo, mas temos algumas informações para trazer. E no Rio Jacuípe, nós já tínhamos previsto, além da questão do afogamento, infelizmente, que aconteceu, nós já tínhamos previsto uma matéria, porque fizemos uma entrevista com o João Dias, ambientalista, que trabalhou por muitos anos na prefeitura, que há pouco saiu da prefeitura, e vai comentar sobre situações e até denúncias da situação do Rio Jacuípe, que foi alvo de o lançamento de um programa da prefeitura. A prefeitura lançou um programa sobre o Rio Jacuípe para fazer melhorias na questão da poluição, evidentemente que é o grande problema do rio, de conscientização, etc. Será que a gente ainda está na fase de ter que fazer ainda conscientização? Bom, e o professor Ildos Ferreira, falecido há alguns anos, também é assunto hoje, porque um livro em homenagem a ele, contando a história do professor Ildos Ferreira, foi lançado em Feira de Santana nesse domingo. Então, vamos começar falando aqui da questão do presidente Lula lá no Japão, porque ele voltou a fazer discursos naquele sentido de que é preciso buscar a paz, é preciso que haja um entendimento, e se queixando, inclusive, de quem não faz essa mesma pregação que ele. E
Esse é o ponto. Esse é o ponto. Vamos pegar só a parte em que ele faz uma crítica ao Biden por conta desse discurso que não está afinado com o dele. Ontem vocês viram o discurso do presidente Biden, sabe, que não fala em paz, ou seja, ele fala e a Rússia tem que abandonar, sabe. Para isso, eu não sei se ela vai abandonar. Eu acho que é preciso, então, ter gente que possa construir uma saída. Pois é. O Lula tem uma lógica muito estranha, muito enviesada nessa história. É claro que a paz é o melhor para todos. Acontece que é o seguinte, ele fala, a Ucrânia não quer a paz e a Rússia não quer a paz. Espera aí, a Ucrânia foi invadida. A Ucrânia está fazendo esse tempo todo é se defender e não quer perder seu território. Logicamente, por que não? Por que ela deveria perder seu território? Por que a Ucrânia tem que agora ficar mansinha e dizer assim, tudo bem, vamos sentar aqui, o que vocês querem para a gente ter paz? Olha, numa questão muito menor, o Lula não recomenda esse comportamento pacífico. Sabe qual? Recentemente, o presidente falou, e eu não tiro a razão dele, não, dou razão a ele nessa fala que a gente vai ouvir agora, dizendo assim, olha, a gente não pode admitir que as pessoas saiam por aí agredindo, ofendendo, filmando os outros. Tem que haver uma reação. Olha só o que o presidente falou. Aliás, eu queria alertar vocês, se aparecer alguém xingando vocês em algum lugar com o telefone, tira o telefone de vocês e começa a filmar ele. Porque ele xinga e filma que é para poder colocar na rede. Nós temos que colocar a cara dele na rede, porque nós temos que pegar essa gente. Essa gente tem que ser presa. Essa gente não tem o direito constitucional de ficar ofendendo as pessoas na rua, provocando pessoas na rua, ou seja, como se fossem dono do espaço, como se fosse dono da verdade absoluta nesse país. Essa gente tem que ser presa por filmar. Temos que reagir contra eles, porque eles estão filmando, ou porque estão xingando, agredindo, ofendendo. E eu não discordo de Lula, não. É um absurdo. Não sei se a prisão é a melhor medida, mas, enfim, é preciso reagir. Agora, um país é invadido, tem seu território tomado por outro, e deve simplesmente dizer assim, o que vocês querem para a gente fazer a paz? É um discurso que não faz sentido, na verdade. E é por isso que esse discurso de Lula não é escutado no exterior. Não é visto com seriedade, porque é um discurso que não convence a ninguém, não tem cabimento. Você quer ver o outro caso? O caso de Vinícius Júnior. Vinícius Júnior é apenas um cidadão, não é um país, não é uma nação ofendida e agredida, mas vítima de racismo. O Estado brasileiro, o governo do Brasil, acha que é preciso sair em defesa dele. O Brasil vai notificar as autoridades espanholas após o racismo contra o Vinícius Júnior. O Ministério da Igualdade Racial informou neste domingo que acionará autoridades da Espanha para tomar providências. Ora, um indivíduo ofendido e agredido e merece defesa, sim. Acho justo, acho ótimo, acho até exemplar que o governo brasileiro venha em defesa de um cidadão seu que está sendo agredido no exterior. Agora, ao mesmo tempo, se fazer um discurso de que a vítima da agressão tem que ceder, uma nação inteira, um país inteiro, que se vê invadido por um vizinho, que sabe lá até onde esse vizinho quer chegar, e fica esse discurso, essa ladainha boba, e diz, não, nós queremos a paz. Como é que é? Não, primeiro precisa sentar para ver. Ora, realmente é um discurso que não convence. Não convence. Porque o estado do povo na Ucrânia foi de susto, foi de desespero. Porque eles, de repente, da noite para o dia, se viram invadidos por uma grande potência. E desespero é um problema muito sério. E Lula foi sensível ao desespero quando o desespero apareceu na frente dele, faz poucos dias, agora ainda nesse mês de maio, em Salvador. Sabe o que aconteceu? Uma mulher do quilombo do Rio dos Macacos abordou o presidente que estava no palco e ia começar a falar sobre a lei Paulo Gustavo, que ele veio para sancionar
E essa mulher desesperada, essa mulher sofrendo, como todos aqueles que moram naquela comunidade ali, veio apelar ao presidente. E ele se sensibilizou, e não tinha como não se sensibilizar. Veja o desespero da mulher, e que foi merecedora de uma matéria agora mais extensa, mostrando a situação do quilombo do Rio dos Macacos na Agência Brasil. Eu, primeiro, explicar para vocês duas coisas. A Janja, eu pego depois, meu amor, eu pego depois, querida. Eu A pego. mulher está gritando aí, desesperada, porque ela sabe que se ela Eu não... pego depois, meu amor. Aí, ó. É desespero isso. E aí ela conseguiu Traga ela aqui, Moraes. ser ouvida. Traga ela aqui. Traga ela, Moraes. Traz ela aqui, Moraes. O presidente percebeu que tinha uma gravidade na coisa e disse: deixa a mulher vir. Vem, senhora. Pode ser. A mulher tá morrendo, Lula. Nosso povo tá morrendo, Lula. Tá morrendo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Me dá socorro. Tá morrendo. Essa atitude mais extrema dessa mulher foi motivada Como pela você gravidade da acompanha aí, o situação presidente dele. Lula participa de solenidade em Salvador para regulamentar aí o decreto, assinar a O regulamentação do pessoal da decreto que transmissão trata da Lei da Paulo Agência Gustavo. Brasil, A Lei pelo Paulo Brasil, não Gustavo é sabia de ainda do que 8 estava de se julho de passando, né? Então 2022 e interrompeu será para regulamentada dar agora pelo informações sobre o presidente. evento em si. O título rende Ele não homenagem sabia a o um que se ator e passava. humorista que faleceu Ninguém em entendeu na hora, 2021, mas vítima de se Covid-19. percebeu que O havia investimento gravidade direto no de momento. E 3,8 aí o bilhões Lula de ficou reais super é o emocionado maior da história do país destinado ao setor cultural. e mal consegue falar nessa crise. Tem no Brasil muita gente essa mulher, ela representa um pouco daquilo que passa o povo brasileiro. Esse país É isso. E ele se sensibilizou. E tinha que se sensibilizar mesmo. Infelizmente, esse pessoal não tem obtido sensibilidade de outros governantes, inclusive do PT na Bahia, que está no poder desde 2007. E eu acredito realmente que se houvesse o desejo, o empenho, a determinação de dizer vamos resolver o problema dessa gente, que é um problema que tem a minha idade. Porque o que acontece aí? A Marinha foi lá se instalar e já existia essa comunidade no local, que é ali onde fica a base naval de Aratu. Então, a Marinha passou a tratá-los como se eles fossem os invasores, como se eles não tivessem o direito de estar lá.
E a mulher gritou ali para Lula naquela hora: Lula, nosso povo está morrendo, pelo amor de Deus. Gritou não, ela disse isso quando já estava próxima a ele. E ela então deu entrevista, o nome dessa senhora que aconteceu isso é Rose Meire dos Santos Silva, uma mulher de 44 anos. E aí chamou muita atenção, saiu matéria em vários lugares sobre isso, e agora saiu na Agência Brasil, ela dizendo que é uma mulher que luta para sobreviver. São 150 famílias numa área de 104 hectares, no município de Simões Filho. E lá eles não têm coisas básicas. Mas a Marinha construiu a base de Aratu ao redor e reivindica aquela área. A gente vem sofrendo há mais de 50 anos. Não tem iluminação pública, nem posto de saúde, nem escola. Para ir e voltar da escola, as crianças precisam caminhar cerca de 14 quilômetros. Para chegar na própria casa, os moradores precisam passar pela área militar e também querem o uso compartilhado do rio. Andamos com baldes por quilômetros para conseguir água, tendo um rio ali bem pertinho, porque a Marinha não permite que eles utilizem. É como ela disse aí, fomos tratados como invasores e os invasores foram eles. Será que não é possível se chegar a uma conciliação numa história dessa? O Ministério da Igualdade Racial interviu também a partir dessa situação com Lula e disse que já realizou alguns atendimentos à população e está organizando uma missão interministerial ao local para executar escuta qualificada e ampla da situação de violações e vulnerabilidades por qual a comunidade quilombola está passando. E a história é essa, é uma história para lá de conhecida, tanto é que já rendeu, você encontra no YouTube, olha, Quilombo Rio do Macaco. É Rio dos Macacos, na verdade. E tem um filme de mais longa duração, aí de 2 horas de duração, sobre o quilombo do Rio dos Macacos. E essa história não se resolve. Esse filme até tem aí patrocínio do governo da Bahia, mas uma solução vinda, intermediada pelo governo da Bahia, isso não tem. Como é que pode essa história se arrastar assim há tantos anos? É um negócio assim que não dá para compreender. Não é possível que não haja uma solução para essa gente em 50 anos e com o PT no poder na Bahia desde 2007. Não é possível admitir, não é possível tolerar um negócio desse. Não tem lógica, não tem o menor cabimento. Agora, quando se trata de gente que está por cima da carne seca, como a gente fala, aí tudo fica mais fácil, né? Não precisa nem trabalhar mais agora, por exemplo, no Ministério Público Federal, para alguns. Basta trabalhar na metade do mês. Estou exagerando? Estou interpretando mal? Não. Está aí, notícia da semana, agora da sexta-feira. O senhor Augusto Aras criou um benefício de até 10 folgas por mês, que pode turbinar salário de procuradores. Vão trabalhar menos e ganhar mais. Ou trabalhar menos ou ganhar mais. Por quê? Dizendo ele que está só equiparando com os juízes. Mas se os juízes têm esses privilégios, era para tirar o privilégio, não acrescentar. O que é a história? Os integrantes da carreira que exercerem alguma atividade, além da atividade normal do procurador, né? O promotor no Estado se chama, no nível federal, procurador do Ministério Público. E o trabalho do procurador é aquele ligado a ações, a causas, à legislação. Se ele exerce outras atividades internas de administração, de gerenciamento, aí, a cada 3 dias nessas atividades, ele pode ter um dia de folga, com o limite de 10 dias de licença por mês. Ora, minha gente, um mês tem 22 dias úteis, em média. Um mês tem, em média, 22 dias úteis. Se é assim, eles vão trabalhar só a metade do mês, absorvendo essas folgas todas. Ou então, se não quiser, pode vender os dias que ele teria direito à folga. É privilégio em cima de privilégio. A gente, no lugar de melhorar nisso, parece que a gente está regredindo. Os privilégios se avolumam, se acumulam. Acabamos de ter, no início desse ano, no início dessa nova gestão federal, aumentos para
STF, aumento para deputados, e um pessoal que só quer sobreviver na comunidade em que nasceu, vive em condições precárias. Não tem acesso à água, não tem esgotamento sanitário, não tem facilidade para entrar e sair do local. Esse tipo de injustiça a gente não melhora, não corrige nunca nesse país, parece. Que coisa louca isso. Que negócio. Tormento sem fim para quem é pobre nesse país, sinceramente. E, infelizmente, agora, por conta desse fenômeno mais recente, que é a disseminação das notícias falsas, facilidade com que isso encontra guarida, as pessoas ainda vão sofrer por conta de coisas que elas não deveriam, não precisariam sofrer. Que tem solução, tem remédio, e, no entanto, está aí, ó. Fake news sobre vacinas disseminam temor entre famílias, diz a pesquisa, que um estudo que ouviu cerca de 1.000 pediatras no país. O medo de possíveis efeitos adversos e a falta de confiança nas vacinas estão afastando as pessoas. Já sabemos disso há muito tempo, mas foi agora feita uma pesquisa apresentada pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pelo Instituto Questão de Ciência, que detalhou a situação e apontou, além daqueles motivos, o medo de possíveis efeitos adversos e a falta de confiança nas vacinas, ou seja, a vacina pode fazer mal até, existe muito isso. Tem gente que acredita que a vacina até pode matar. Vacinas diversas, tá? Covid é o maior alvo dessas crendices, mas isso tem atingido vacinas diversas. E também alegam esquecimento, alegam que faltou vacina no serviço público quando quiseram tomar, e se for apelar para o serviço privado, não vai porque o preço é muito alto. Cerca de 1.000 pediatras foram ouvidos nessa pesquisa e as desculpas que foram ouvidas, que são escutadas pelos médicos frequentemente. Vacina para HPV pode gerar efeitos neurológicos graves. Rotavírus é leve em crianças. A vacina da Covid-19 com tecnologia RNA pode trazer riscos à saúde das crianças. 18% das pessoas disseram isso. As imunizações podem causar doenças como miocardite e trombose. 16,5% disseram isso. As vacinas de RNA não são seguras no longo prazo. Outra mentira que as pessoas vêm acreditando. Crianças não têm Covid grave, não é bem assim também. Muitas crianças morreram, embora as pessoas digam, não conheço nenhuma criança que morreu de Covid. Agora, veja a gravidade da situação. Os aplicativos de mensagem como o WhatsApp e a internet como um todo, para essas pessoas, aparecem com um poder de influência superior ao da televisão. WhatsApp, 8%, a internet, seja lá onde for, 13%, e a crença no que diz a televisão, só 3%. Então, a situação é de uma gravidade assustadora, porque as pessoas acreditam numa informação que não tem nenhuma base, não há nenhum profissional envolvido na apuração daquilo, há profissional da mentira, há profissional da maldade, porque cria toda uma história em torno do nada, mas as pessoas pegam e acreditam naquilo, e não acreditam numa reportagem de televisão, que ouve especialistas, que apura, que senta para escrever, que conversa com diferentes pessoas. É complexo. Só que é possível proibir a mentira? É claro que não, né? Não dá para proibir a mentira. Vamos falar da situação aqui do quadro de Feira de Santana, então. O lançamento da candidatura o lançamento da candidatura não é oficial, né? A decisão do PT de dizer que Zé Neto será o candidato, né? A confirmação dessa informação. Isso aconteceu
há algum tempo já, e na semana anterior, e agora o PT voltou para fazer um encontro regional aqui, em Feira de Santana, que é o encontro do Portal do Sertão, e admitiu que Feira de Santana é prioridade na eleição municipal do ano que vem. Por que Feira de Santana é prioridade? Na verdade, todas as cidades grandes, porque o PT teve um desempenho muito ruim nessa eleição agora com Jerônimo nas cidades grandes, o ACM Neto ganhou todas as outras, todas elas, nas 20 maiores, e sem contar Salvador, e eles precisam abrir o olho para poder se fortalecer nessa eleição de 2024, porque depois vem a de 2026 para o governo também. Ninguém planeja perder a eleição. Então, esse encontro municipal aí os encontros territoriais que estão sendo feitos pela Bahia afora, de fato, o PT vem se preparando com antecedência para a eleição. Já aconteceram outros no estado e agora aconteceu em Feira de Santana, no Portal do Sertão, o encontro do Portal do Sertão. Foram definidas as metas de aumentar o número de vereadores, o número de prefeituras, que nessa região do Portal do Sertão estão sob a liderança do PT. Existem apenas 3, Irará, Tanquinho e Santo Estevão. E outro objetivo, divulgado aí pela assessoria após o encontro, é unificar o partido em torno do nome de Zé Neto. Será que está havendo alguma dificuldade para unificar? Bom, eu acho que o fato de ele ter antecipado tanto o lançamento já foi uma preocupação com isso, né? Para dizer assim, olha, temos candidato para ninguém chegar, para ninguém querer disputar esse espaço. Mas isso não é a maior dificuldade, penso eu, né? Acho que a grande questão que vem aí é a eleição em si mesmo, né? O partido se unir em torno de Zé Neto, eu acho que não vai ter maiores problemas não para acontecer. Vamos ver como é que foi. Eu tenho aqui um levantamento de todas as eleições, as 5 eleições em que o Zé Neto participou como candidato do PT, sempre pelo PT, tentando, e aí eu, por isso, sinalizei aqui a barrinha vermelha como o PT, o Zé Neto. Na eleição de 96, foi a primeira que ele disputou, e nessa eleição foi uma eleição curiosa, foi a última antes desse domínio de José Ronaldo. Tinha 2 candidatos pela direita, o José Falcão teve 29% dos votos e o Josué Melo 28,5%, ou seja, foi muito próximo ali, a diferença de 1.000 votos de um para o outro. Então, os 2 foram para o segundo turno, 2 candidatos da direita no segundo turno. E o Colbert Martins, que na época era um político de esquerda, muito crítico ao carlismo, teve 27% dos votos, o que representou cerca de 1.500 votos a menos que o Josué Melo. Por isso, na época, se criticou muito o Zé Neto. Foi o pior desempenho dele, essa estreia. Ele ficou em 5º lugar, Tarcísio Pimenta foi candidato, teve 7.000 votos, e Zé Neto teve 5.363 votos. Acontece que Colbert perdeu a eleição por uma diferença de 1.500 votos. Então, o Zé Neto foi muito criticado, porque todo mundo dizia, se você não tivesse sido candidato, teríamos levado Colbert Martins para o segundo turno. Inclusive, na eleição seguinte, o Zé Neto não se candidatou. Juntou forças ao Colbert. Mas já começou o domínio de Zé Ronaldo aí, que ganhou com mais de 60% dos votos. Enquanto a oposição, a esquerda unida, levou só 33% dos votos. Pela Barra, você já vê que foi quase o dobro que o Zé Ronaldo teve. Então, em 2004, acabou isso. O Zé Neto disse, agora eu sou candidato. No entanto, era a reeleição do Zé Ronaldo, teve um desempenho que a gente pode dizer até sofrível, porque o Zé Ronaldo se aproximou de 70% dos votos. Colbert, nessa altura, tinha saído do PMDB para o PPS, teve 19%, e Zé Neto teve um desempenho melhor do que naquela, porém 12% ainda, que é um tamanho de Jonatas Monteiro, né? 2008, ele não foi candidato e Sérgio Carneiro teve um desempenho melhor que ele.
teve 21% dos votos, ficou bem próximo de Colbert com 27%, só que o candidato de Zé Ronaldo, Tarcísio Pimenta, teve 60% dos votos. Então, mais uma vez, prevalece o domínio de Zé Ronaldo já pela terceira eleição seguida. Quando chegamos em 2012, aí Zé Ronaldo volta a disputar a eleição, ficou ainda mais tranquilo para ele. Há todo um fenômeno envolvido nisso aí, mas, enfim, não é o caso aqui. Estamos falando de Zé Neto, que nessa altura do campeonato teve 20% dos votos. Muito menos, mas já se consolida aqui, a partir daqui, como o nome da oposição. Aqui já surge essa dicotomia que dura até hoje. Jonatas Monteiro teve 10% e Tarcísio Pimenta, que era candidato à reeleição, um desempenho horroroso de 6%. Zé Ronaldo era do grupo dele, deixou de ser, passaram a ser adversários, né? O Tarcísio era do grupo Zé Ronaldo, mas no meio do caminho conseguiu o Zé Ronaldo desfazer-se desse aliado e dizer que ele não tinha nada a ver com o mau governo de Tarcísio Pimenta. Mas o certo é que, em 2016, Zé Ronaldo é novamente candidato, né? Segunda reeleição, tem uma vitória ainda mais folgada, 72,5% dos votos. E Zé Neto só 16%. O Jonatas Monteiro caiu um pouquinho para 9% dos votos. Mas, enfim, continua aqui. Zé Ronaldo ganha, mas Zé Neto é o segundo colocado. Quando chegou em 2020, Zé Neto ganhou. Zé Neto ganhou. E como é que ele não é prefeito? É porque ele ganhou só o primeiro turno. Teve 46% dos votos, enquanto Colbert teve 42%. Chegou no segundo turno, a coisa desandou e ele não conseguiu vencer a eleição no segundo turno. É muito contestado, né? O comportamento teria sido um vacilo de Zé Neto, por isso não venceu o segundo turno, mas, olha, a vantagem do primeiro para o segundo turno foi muito apertada também. Foi muito apertada e não dá para dizer que houve uma condução muito errada por parte do Zé Neto. São as coisas da política, não é uma ciência exata, longe disso. Bem, tivemos um trágico acidente no Rio Jacuípe nesse fim de semana. É muito comum as pessoas atravessarem o rio em barquinhos muito precários e, dessa vez, as condições estavam piores e o barco afundou. Mãe e filho, que aparecem aqui nessa foto, aqui no site do Acordo da Cidade, Cristiane e o filho Richarlison, era um garoto que tinha só 13 anos. Afundaram no rio, o barco virou, a gente tem um vídeo mostrando isso, e Cristiane Santana de Freitas, de 40 anos, e o Richarlison, de 13, morreram. Isso foi ali na altura de São Gonçalo dos Campos, na tarde do domingo. A Cristiane estava, inclusive, grávida de 4 meses e não conseguiu sobreviver, porque tinha no barco, além deles dois, o pescador que os levava e uma outra pessoa, Gleidson Silva Coutinho, de 21 anos. E essa outra pessoa conseguiu nadar, escapou, o pescador também. E testemunhas disseram que o barco estava muito instável, balançava muito, quase entrando água. Comentaram na margem que o barco ia virar e alertaram o pescador, mas o pescador, né, quantas vezes será que ele já fez essa travessia? Aí disse, não, pode deixar, certamente assim foi a atitude, porque é isso que a gente vê. Essas pessoas que correm riscos e expõem a riscos outras pessoas. E aí, infelizmente, dessa vez deu errado. Inclusive, o pescador fugiu. A polícia está aguardando que ele compareça para prestar esclarecimentos. E foi feito um vídeo por um pessoal que estava na margem. Inclusive, consta que era um deles parente das pessoas que acabaram vitimadas por esse acidente. Vamos ver aqui o vídeo. Obviamente, o vídeo mostra o barquinho até o momento em que eles percebem que virou. Depois, todo mundo sai correndo desesperado, tentando fazer alguma coisa, e a gente não tem mais imagens. Olha só. Lá na esquina, o cara tem um mercadinho lá de junto com a dona. Oi? A dona
Virou, porra. Virou, velho? Pega o seu, pô, ligeiro. Bora. Pega lá, né? Pega o seu lá ligeiro. Cadê o colete, velho? Tá onde, Coro? Meu Deus, velho. E aí fica aparecendo só o mato ali. Filmou um pouquinho o barquinho, né? Na verdade, bem pouquinho tempo, mas e está bem de longe. Qualquer barco que passe ali, mesmo que não estivesse à beira de um naufrágio, ele estaria parecendo que está à beira de um naufrágio, porque são barquinhos realmente muito pequenos, muito precários, nos quais as pessoas ficam fazendo essas travessias curtas ali de um lado para o outro. E, infelizmente, aconteceu essa tragédia aí. É muito triste isso, realmente. E, fora essa tragédia ocasional, tem a tragédia do próprio rio, que é a poluição, que é a condição precária do rio Jacuípe. E a prefeitura anunciou na sexta-feira que estará fazendo aí um investimento na conscientização. Lançou um projeto chamado Respira Jacuípe, que vai incentivar o cuidado com o meio ambiente para alunos de 23 escolas municipais e diz até a matéria que pretendem depois levar mais a todas as outras escolas. É uma estratégia de conscientização de alunos e seus familiares sobre a requalificação do rio. Vão ser treinados 60 docentes de 23 escolas. Também vai acontecer um replantio comemorando o Dia do Meio Ambiente, no próximo dia 5 de junho, está para chegar. Uma visita a uma estação de tratamento de água e esgoto. Vão ser impressas cartilhas digitais, quer dizer, vão ser feitas cartilhas, vão ser impressas e outras também circularão no formato digital. Vai, inclusive, ter coleta de resíduos plásticos nas escolas e a prefeitura diz que pretende ampliar o projeto para todas as escolas municipais. Incentivar e sensibilizar os pequenos vai garantir que as futuras gerações tenham maior cuidado com os mananciais, diz a professora Ana Cipaim. Porém, questionamento é o seguinte: o rio Jacuípe está em péssimas condições. A prefeitura tem que tomar medidas concretas de despoluição. Nem que, alegando não poder fazer isso sozinha, diga que é preciso se articular com o Estado, com o governo federal, pois que vá buscar recursos para isso. A educação ambiental é ótima, é sempre bem-vinda. Mas é só isso que você tem a oferecer nessa altura do campeonato pelo rio Jacuípe? É inadmissível, é descabido completamente isso. E, inclusive, eu aí fui falar com o João Dias, que recentemente deixou a prefeitura, para me informar sobre a situação do rio Jacuípe, e realmente é uma situação bastante precária e preocupante. E a gente tem uma entrevista, vou colocar a entrevista dele no canal, detalhada, com 25 minutos, ele traz informações preciosas e, ao mesmo tempo, também preocupantes, que tem que servir de alerta para as pessoas, para as autoridades, sobretudo, mudarem o comportamento em relação ao rio Jacuípe. E um pedacinho, um trechinho só dessa entrevista com ele, eu já vou soltar aqui para você ter um gosto aí da história. E depois, durante a tarde, eu estarei colocando no site a entrevista completa com o João Dias. Não, a situação envolve uma série de outros fatores que, às vezes, quando eu falo, costumo receber telefonema, ameaçadores e algumas questões, porque o Brasil, infelizmente, tem as leis, mas nós nem sabemos como é que funcionam essas questões. Eu não quero entrar nesses detalhes, mas o que preocupa é o seguinte: existe a lei federal ou as leis federais que regulamenta a questão dos corpos hídricos, mas essas leis não são respeitadas e as autoridades, eu não sei por que motivo, não faz com que a lei seja cumprida ou que os chefes dos poderes executivos de nossos municípios respeitem as leis e costuma não serem punidos. Como eu não sou advogado, não sou promotor, não sou juiz,
Eu apenas conheço as leis porque tomo curso, já tomei alguns cursos de legislação ambiental. Então, o E o que é que não está problema, sendo respeitado? por exemplo, o Paraguaçu, segundo a Constituição Estadual e pela lei federal, o Código Ambiental, tem que ter uma APP, que é a Área de Preservação Permanente de 100 metros a partir da calha do rio. Os produtores rurais, os fazendeiros não respeitam e ninguém pune, porque muitas vezes essas pessoas patrocinam campanhas políticas de fulano e de ciclano. Então, eles fazem o que bem quer com o rio. A lei federal também diz que não se pode bater pesticida, herbicida, agrotóxico em dias de chuvas, nem próximo aos rios. Eles usam tratores para bater, usam homens para bombear esses produtos, sem respeitar dia que está chovendo, dia que está ventando, sem respeitar os corpos hídricos, chegam a matar peixes e ninguém toma providência. Então, a questão do Jacuípe são inúmeras. Tem a questão do agrotóxico, tem a questão do desmatamento, que provoca o assoreamento, tem a questão dos lixões nas cidades da bacia do Jacuípe e do Paraguaçu, lixões a céu aberto, que cada ano que passa vão esticando o prazo para favorecer aos prefeitos, e o meio ambiente e os corpos hídricos sofrendo a cada ano. Você viu, é uma entrevista valiosa. Ele falou do Jacuípe, também do Paraguaçu. Inclusive, uma curiosidade, que tem 2 rios Jacuípe, eu não sabia. Para mim, quando falava Jacuípe, era um rio só, mas tem 2 rios Jacuípe na Bahia, e realmente ele diz isso, as pessoas confundem um com o outro. E é um alerta que o João faz e que precisa se cuidar o tempo todo dessa situação do rio Jacuípe. A gente não pode deixar os rios, a gente vive deles, a gente toma a água desses rios, a gente se abastece, se alimenta desses rios. É preciso estancar essa tendência horrível de poluir os rios e ninguém ligar, ninguém se importar com isso. Então, vale a pena você dar uma escutada na entrevista do João Dias, que vai completa mais tarde no canal. Teve no sábado, em Feira de Santana, a Marcha para Jesus, que é um evento evangélico, é um evento religioso, que, porém, se reveste de um caráter político, né? Há muito tempo já. É a 28ª edição da Marcha para Jesus, vão ser quase 30 anos já. Daqui a 2 anos completam-se 30 anos, houve uma interrupção de 2 anos durante a pandemia, e a Marcha para Jesus foi um evento que durou 3 horas no sábado. Teve gente, além de Feira de Santana, de Alagoinha, Serrinha, São Gonçalo dos Campos e Conceição da Feira, representantes de 300 igrejas diferentes. E tem aí algumas fotos distribuídas pela prefeitura, me parece um número até pouco expressivo diante da quantidade de evangélicos que tem na cidade. Talvez, e isso vem sendo a queixa de muitos já há muito tempo, não de hoje, o caráter político do qual se revestiu o evento. Os prefeitos da ocasião vão lá, às vezes candidatos, deputados, né? Aí está o prefeito Colber Martins, ao lado do Tom, que sempre é candidato e acabou de entrar agora para ocupar uma secretaria no município. E tá aí o prefeito, tirou várias fotos, etc., agora com o garotinho no colo, e é isso que acontece, se torna sempre, até discursou Colber Martins aí para a multidão. É um evento que acabou se revestindo de um caráter muito político, e isso desagrada a muitas pessoas que gostariam simplesmente de celebrar um evento religioso. Mas é um evento grande que acontece em várias cidades do país, do mundo, aliás. Esse evento surgiu fora do Brasil e em Feira de Santana já está para completar 30 anos. E um outro acontecimento que eu acho digno de registro que ocorreu em Feira de Santana foi o lançamento de um livro sobre a vida pessoal e profissional do sociólogo Wildes Ferreira, que foi secretário do município, agora na gestão de Colber, tinha sido na gestão do pai de Colber e foi secretário também do Estado, na época em que Gedel e o MDB eram aliados no governo de Jacques Wagner, no primeiro governo de Jacques Wagner.
E Ildes Ferreira foi secretário, inclusive abaixo dele, como seu segundo homem na secretaria, estava o atual governador Jerônimo Rodrigues, que era já afiliado ao PT, mas era muito ligado ao Ildes Ferreira, trabalhavam juntos em ação social, aí pela região cisaleira, e é como eu defino o Ildes Ferreira, como um sociólogo que agia, sabe? Ele não era uma pessoa de teoria. Era alguém que ia para o campo e abraçava realmente a causa e fazia diferença nas ações em que ele se envolvia. Então, Ildes Ferreira foi um cidadão que realmente fez falta na vida pública de Feira de Santana, e houve esse lançamento do livro contando a vida dele. Aconteceu lá no Jardim Cruzeiro, que era onde ele morava, e teve aí a presença do prefeito, que era um amigo próximo, presença de parentes do Ildes, e o livro, aliás, falta dizer aqui de quem é o livro, né? É a autoria do professor João Bosco da Silva, que estava lá assinando nessa noite de autógrafos. E é isso. Com esse registro, e tivemos aí a perda do Ildes Ferreira em 2019, que ele faleceu, vitimado por um câncer que foi muito fulminante. Muito rapidamente, o Ildes teve a situação agravada de saúde e resistiu por pouquíssimo tempo. Mas deixou uma marca importante, significativa aqui, realmente. Não era não é alguém de que a gente fale como qualquer um que morreu, ou um político que, de repente, nem fez grandes coisas e depois que morre fica santificado. Não. O Ildes realmente era um cidadão muito exemplar nessa área da preocupação com o social e que executou muita coisa em favor das pessoas mais desfavorecidas em Feira e pelo Estado, sobretudo na região cisaleira, com a ligação que ele tinha muito próxima, desde as origens da APAEB, a Associação dos Pequenos Agricultores, que tinha representações em vários municípios do Estado. É isso. Vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta. E eu não estarei mais apresentando sozinho o programa, não, viu? Tem novidade aí, eu vou contar. E você vai ver quando chegar. Um abraço. Vou contar só na hora que ela aparecer. Um abraço, então. Até amanhã.